Olá, eu sou o pastor Marcelo Leite e eu quero desejar a você uma excelente semana. Essa live eu estou fazendo no domingo e eu acredito que cada semana é uma semana de oportunidades, independente das questões que estão à nossa frente. Nós temos desafios, a vida é feita de desafios, mas nós temos que confiar e acreditar que para Deus nada é impossível. Então é sempre assim que eu gosto de começar minha live, que eu começo também a minha semana. Ao levantar no domingo, eu já penso assim, essa semana é uma semana que eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma semana em que eu vou vencer os desafios, coisas boas vão acontecer para mim e através de mim. E é assim que eu também começo cada dia, acreditando que Deus é maior do que qualquer situação que possa estar na minha frente. Então que você tenha esse pensamento e que você tenha essa fé, porque Deus, Ele sempre quer te abençoar e te dar vitórias sobre os desafios que estão na tua frente. Mas hoje eu quero falar sobre as questões de equívocos cometidos por nós, seres humanos. Sabe, cada pessoa tem a sua história. Eu tenho a minha história, eu tenho a sua história. E eu e você não somos perfeitos. Ao longo da nossa história, a gente pode cometer alguns equívocos, alguns erros. E isso não quer dizer que nós estamos condenados a não ter sucesso na vida. Isso não quer dizer que nós estamos condenados a não termos novas oportunidades. Isto, na verdade, não é que Deus ele pensa sobre o homem. Deus é um Deus de misericórdia, de graça, que sempre está disposto a perdoar o homem e dar chance. Quem não perdoa e não dá chance é o próprio homem. Então, quando a pessoa comete algum equívoco na vida, seja na área familiar, seja num negócio, seja lá em qual área que seja, muitas vezes as pessoas querem rotular aquela pessoa o resto da vida, elas querem cobrar daquela pessoa muitas vezes por causa de um equívoco que a pessoa cometeu, por causa de um erro que ela cometeu. Então, as pessoas sempre vão trazer aquilo de volta no presente, muitas vezes, a partir de muitos anos. Ah, mas você foi a pessoa que fez aquilo. Ah, mas você foi a pessoa que fez isso. E muitas pessoas vivem as suas vidas rotuladas e muitas vezes achando que elas não merecem, ou muitas vezes não têm uma segunda, uma terceira chance para poderem mudar a sua vida, a sua história e recomeçar a sua vida. E isso é uma mentira. É uma mentira. Os homens são assim. Os homens são aqueles que não perdoam, que não dão chance. E isso fica muito claro aqui numa passagem no livro de João, no capítulo 8, quando é trazido a Jesus uma mulher que foi apanhada em adultério. E na cultura daquela época, eles tinham a lei das nações, como cada país tem as suas leis, e os países vivem de acordo com suas leis. Você pode concordar, você não pode, mas cada sociedade estabelece as suas leis e cada sociedade ela é organizada a partir dessas leis. E naquele mundo da época, quando uma mulher era apanhada em adultério, a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. E aí, o povo então trazem para Jesus, fala aqui no versículo 3, né? Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada de adultério, puseram no pé do meio do grupo, puseram de pé e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada de adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem do que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo.
Como insistisse na pergunta, ele endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escreveu na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando-se um, a começar pelo mais velho, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. E Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então veja esse exemplo. Esse é o exemplo de toda a sociedade. Isso aqui aconteceu há 2000 anos atrás, onde uma mulher cometeu um erro e as pessoas da sociedade queriam o mal dela, queriam a destruição dela. Mas Jesus, ele não veio para destruir as pessoas. Jesus não veio e morreu na cruz para que as pessoas sejam destruídas, mas ele veio para dizer às pessoas que ele não as condena. Ele não te condena. Ele não te condena por qualquer coisa que você tenha feito na tua vida. E quando aqueles homens apresentam aquela mulher, eles queriam que fosse cumprida a lei. Mas o amor de Deus é muito maior do que a lei dos homens. É lógico que é importante que a lei dos homens seja aplicada, mas certas coisas, elas são para o mal. E Deus não é do mal, Ele é do bem. Então, a mensagem dessa manhã, que é independente do que você tenha feito na tua vida, do erro que você tenha cometido e do preço que você paga, muitas vezes por causa de um equívoco na sua juventude, um equívoco que você cometeu alguns dias atrás e que as pessoas o tempo todo ficam te condenando, ficam te dizendo que você não merece uma segunda chance, você não pode recomeçar a sua vida, você não merece recomeçar a sua vida por isso, aquilo e aquilo. O importante é você se arrepender dos seus equívocos. É eu me arrepender dos meus equívocos e saber que Deus, Ele não te condena. Pelo contrário, Jesus morreu no Calvário para nos salvar, para que tenhamos vida e vida com abundância. Então, nesse dia, é um dia para você recomeçar a sua vida, para você saber que você não precisa viver rotulado, porque as pessoas queriam rotular aquela mulher, a adúltera. E o que Jesus falou? Se vocês não têm pecado, atirem a primeira pedra. Na verdade, que todas as pessoas têm erro, todas as pessoas cometem equívocos, mas o ser humano, ele não tem misericórdia, muitas vezes, do seu próximo, mesmo estando na mesma condição, porque todos somos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Mas o ser humano, ele é cheio de sentimentos que são negativos e que muitas vezes querem impor uma maldade sobre as pessoas. Mas Deus não. Jesus não. Jesus, Ele olha para o teu coração, Ele vê em você uma pessoa que tem um potencial para ter uma nova história, uma nova vida. Foi isso que Ele fez comigo um dia, e isso que Ele faz com as pessoas aos milhares a cada dia. O que é preciso é que você dê a Ele uma chance para que você possa recomeçar a sua vida. Você possa deixar o passado no passado. Uma coisa que nós temos que aprender é: o passado nós não podemos mudar. Nós não podemos viver no passado. Nós não podemos eternamente vivermos no passado em consequência das questões do passado. O passado se foi. Então resolvemos isso e tomamos uma postura de construir um presente novo, para que nós tenhamos um futuro diferente. Porque a pessoa que vive no passado, ela não constrói um futuro diferente. Ela fica repetindo aquela situação do equívoco, daquilo que aconteceu no passado,
e ela fica remoendo, ela fica vivendo no presente o que já foi. E o que ela está fazendo? Repetindo algo que já foi, que não pode ser mudado e que também não cria uma nova realidade para o futuro. E Deus, Ele tem um grande futuro para você. Ele tem um futuro de paz, um futuro de bênção, de prosperidade, um futuro de oportunidades, um futuro de vida abundante. Isso é o que Deus tem, que Ele oferece para o ser humano. Mas para que isso aconteça, nós temos que fazer o que Jesus disse à mulher: vai e não peques mais. Então ele fala assim para a mulher: eu não te condeno, quer dizer, o que você fez já foi, está perdoado. Agora vai e não continua cometendo o mesmo equívoco. Então essa é a mensagem de hoje. Deixa o passado no passado. Esquece. Ah, mas o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas dizem. Toma uma posição em Deus hoje e constrói uma nova vida. Uma vida com Deus, uma vida na presença de Deus. E como eu posso fazer isso, Marcelo Leite, pastor Marcelo Leite? Você pode fazer isso convidando Cristo para entrar no teu coração. Eu vou fazer uma oração e se você deseja de fazer essa oração comigo para que Cristo entre no teu coração e você possa ir em frente com a tua vida com uma nova realidade, a realidade de Deus que sempre é a melhor realidade para nós. Então eu vou orar. Você pode repetir: Senhor Deus, em nome de Jesus eu convido Senhor Jesus para entrar no meu coração, perdoa dos meus pecados, me dá uma nova vida e me ajuda para que eu possa viver a vida abundante que tu prometes em tua palavra. Em o nome de Jesus. Se você fez essa oração, você agora é uma pessoa que tem uma nova vida e Deus está contigo. Então Deus te abençoe, que você, se você fez essa oração, procure por uma igreja cristã evangélica aos teus arredores, procure ler a Bíblia está disponível na internet, e que Deus te abençoe e que você siga numa nova vida. E lembrando-se que o passado você não pode mudar, e se você continuar vivendo no passado, você reproduz ele, e Deus quer que você tenha um presente e um futuro de grandes coisas. Deus te abençoe e tenha um ótimo domingo. Nos vemos em breve.